Fala pessoal, a aula de hoje ela é um pouco mais rápida. Nós vamos falar de um dispositivo muito importante dentro da eletrônica, especialmente quando estivermos tratando de fontes de tensão, que é o regulador de tensão. Então, essa é a aula 3. Nós falamos de, nós falamos de regulador fixo. Aliás, vamos falar de regulador fixo e de regulador ajustável. Aqui nós temos, então, um, o modelo de uma fonte de tensão, sendo que alguns elementos vocês já conhecem. Então aqui vocês já reconhecem este símbolo, que é uma fonte de tensão em regime de corrente alternada. Aqui a gente tem a proteção, que é o fusível. Isso aqui vocês também conhecem, que é um transformador, onde aqui eu tenho o primário, desse lado eu tenho o primário, e deste lado eu tenho o secundário. Isso aqui vocês também conhecem, que é uma ponte retificadora. Então, formada por uma ponte de diodos que transformam de um lado, antes de chegar na ponte, nós temos a corrente alternada, e do outro lado nós temos a corrente contínua pulsante, ou seja, ela permite passagem da corrente apenas em um sentido. Agora nós vamos tratar deste elemento que é novo para a gente, que é um regulador de tensão. O regulador de tensão tem o objetivo, então vou até redesenhar aqui. Então aqui a gente tem a corrente alternada, que é neste ponto. Neste ponto nós temos a corrente contínua pulsante, mas a gente sabe que muitos equipamentos não funcionam assim. Quando eles exigem um certo nível de tensão, por exemplo, 5, 12, 15 volts, ele exige uma tensão não pulsante, uma tensão contínua. Então, aqui está o eixo da tensão e aqui está o tempo. Então, uma tensão contínua, não pulsante ao longo do tempo. E essa é a função do regulador de tensão que nós vamos trabalhar nessa aula, tá? Então, aqui temos um exemplo muito famoso de um regulador de tensão, que é o 7805. Ele vem nesse encapsulamento, onde é comum o uso de 3 terminais. E aqui vocês podem ver que ele tem algumas exigências em relação à ligação, que são capacitores na entrada e na saída, que são, na verdade, filtros. Perfeito. Então, vamos primeiro falar de um regulador de tensão fixo. Tem duas famílias bem famosas de regulador de tensão fixo. O 78 e o 79, eles sempre vêm acompanhados de outros dois algarismos. 78 alguma coisa, e 79 alguma coisa, alguma coisa. E eles têm duas exigências principais. Primeiro, eles devem ser conectados a um circuito com capacitores na entrada e na saída para filtrar pequenos ruídos. Então, esses capacitores, que são esses capacitores que estamos encontrando aqui na entrada e na saída. Entrada e saída. Então, 7805 e 7905. Ele geralmente exige um capacitor de 0,1 a 1 microfarad. Por quê? Porque, como a gente já tinha visto, no gráfico da tensão, antes de chegar no capacitor, nós temos uma tensão contínua pulsante. Então, esses capacitores, eles têm a função de filtrar um pouco esse sinal, ou seja, no ponto de alta ele carrega o capacitor e a hora que ele vai caindo, o capacitor descarrega e mantém certo nível de tensão, que a gente já viu como chama isso, chama-se efeito Ripple. Então, eles são nada mais do que filtros, tanto na entrada quanto na saída. Então, quando passar por esses filtros, a gente vai encontrar um sinal um pouco mais linear. Então, essa é a exigência. E como que vocês sabem? Vocês vão olhar a folha de dados dos componentes, que a gente chama de data sheet. Então, você coloca data sheet 78, vamos por 05. Ele vai entrar no site e aí vai tirar as informações necessárias para isso. O que mais?
Deixa eu apaguei demais aqui. Tá. Outro fator muito importante é que a tensão de entrada deve ser 2,5 vezes maior do que a tensão de saída. Então, vamos supor aqui o caso do 7805. O 7805, nós vamos ver adiante que ele exige uma tensão, que ele vai ter uma tensão de saída de 5 volts. Então, vou colocar aqui 5 volts vai ser a tensão de saída. Se eu colocar uma tensão, que vai chegar a uma tensão ali abaixo de 5 volts, ele não vai conseguir fornecer a tensão de 5 volts na saída. Ele exige uma tensão mínima de 2,5 vezes maior do que a tensão de saída. Ou seja, se na saída eu quero 5 volts, significa que na entrada eu tenho que ter 2 vezes e meia esse valor. Então, 2 vezes e meia vezes 5 volts dá 10. Deixa eu fazer a conta aqui que a cabeça está ruim. 12,5 volts. Então, a tensão mínima aqui que eu tenho que fornecer... Opa. A tensão... Tenho que colocar aqui para cá. A tensão mínima que eu tenho que fornecer é de 12,5 volts, pelo menos, para que ele filtre essa tensão e forneça 5 volts na saída. Bem simples, tá? Então, duas coisas. Tem que ter quantos capacitores na entrada e na saída para filtrar o sinal, e a tensão de entrada tem que ser 2,5 vezes maior do que a tensão de saída. Ótimo. E agora falando dos tipos de reguladores que nós encontramos. Então, nós temos vários tipos de reguladores de tensão. E eles diferem em relação ao tipo, ou seja, pode ser uma tensão fixa ou uma tensão variável. Então, aqui nós estamos vendo aqui uma tabela onde nós temos valores de tensões da saída. Percebam que os valores são fixos. 5 sempre vai ser 5, ou seja, se eu utilizar um 7805, ele sempre vai fornecer 5 volts na saída. Se eu utilizar um 7812, ele é um regulador fixo positivo que sempre vai fornecer uma tensão fixa de 12 volts na saída. O que eles diferem também é o valor aqui. Então percebam que os dois últimos algarismos dizem respeito ao valor de tensão. Então 7805 é uma tensão de 5 volts. Pode ser o 340-5 também, 5 volts. Se for o 7806, 6 volts. E se for o 7812, 12 volts. Se for o 7815, 15 volts. Então, primeiro, os valores diferem em relação ao tipo, ele pode ser fixo ou variável, a tensão de saída 5, 10, 15 volts e a polaridade também. Então vamos supor, eu já vi o 7812 que ele fornece 12 volts. Se eu utilizar o 7912, o que ele fornece? Menos 12. Se eu utilizar o 7905, ele fornece menos 5 volts. Então vejam que eles diferem também em relação à polaridade. Tá? Essa tabelinha vocês não precisam decorar, porque vocês encontram facilmente na internet. Então, vamos supor que eu estou trabalhando, vou construir uma fonte de 5 volts. Eu já sei, eu olho na internet, mas eu já sei que eu vou utilizar um 7805. Vamos supor que eu quero uma tensão de 7 volts. Eu não encontrei aí na tabela 7 volts. Não tem esse valor fixo. Então, eu vou ter que utilizar um regulador de tensão diferente, que é uma de tensão variável, que aí, ou ajustável, que aí está em outra tabela. Deixa eu ver se eu coloquei essa tabela aqui. Tá aqui, ó. O de tensão variável, ele tem uma faixa de valores possíveis. Mas como que eu calculo essa faixa de valor? Então, vamos falar do regulador ajustável ou variável. Então, ele
tem duas famílias bem famosas, que é o LM317 e o LM337. E como que eu faço o ajuste da tensão dele? Bem simples. O ajuste da tensão depende de dois resistores, R1 e R2, que vocês vão encontrar no datasheet. Então, quando vocês vão utilizar um regulador variável, vocês vão olhar no datasheet, procurar o LM317, o LM337, ou seja, vai ter uma tabela como essa aqui. Então, vamos supor que eu quero uma tensão que vá de 7 volts. Então, 7 volts eu vou utilizar aqui, ó, uma tensão de 1,2 a 37 volts, que é um regulador positivo variável. Vou utilizar o LM317. Ótimo. Então, eu coloco ali para procurar o data sheet LM317. Ele vai me dar uma série de arquivos em PDF. E aí eu abro o arquivo PDF e vai ter uma equação neste formato. Essa equação é para você obter o valor da tensão de saída. O V0 é a tensão de saída do regulador. Então, eu vou trabalhar com os valores de resistores, vou ajustar os valores de resistores até obter a tensão de saída que eu quero. E como que a gente vai fazer isso? Eu vou mostrar depois num exercício mais adiante. Tá? Então, só para mostrar aqui para vocês, eu tenho o LM317 e aí eu tenho que fazer uma configuração com eles. Também tem um capacitor de entrada como filtro, tem outro capacitor aqui, tem outro capacitor aqui. E aí eu tenho um resistor R1 que vai ter um valor fixo e o R2 pode ser um potenciômetro para eu ajustar a tensão que eu quero. Então, vamos supor que eu quero 7 volts, eu ajusto. Se eu quiser 11 volts, eu vou lá, mudo o potenciômetro para ajustar a tensão que eu quero. Ele também tem um encapsulamento com 3 terminais. O primeiro é o ajuste, o segundo é a saída e o terceiro é a entrada. Ou pode mudar também. O primeiro ajuste, como a gente vê no 337. O segundo é a entrada e o terceiro é a saída. Não se prendam a isso. Vocês vão baixar o datasheet e aí vocês vão observar qual é a pinagem, tá? Então, o que cada terminal significa. Ok. Então, aqui a tabela que a gente viu, nós temos a numeração dos reguladores e aí a faixa de tensão que eles trabalham. Também temos valores positivos e temos valores negativos, como vimos lá no início. Então, aqui o 317 vai de 1,2 a 3,7, o 317 HV vai de 1,2 a 57, o 338 vai de 1,2 a 32, o 337 é negativo, então vai de menos 1,2 a menos 37, o 337 HV vai de menos 1,2 a menos 47, e o LM333 vai de menos 1,2 a menos 32 volts. Resumo. Então, o regulador de tensão é um circuito integrado capaz de fixar a tensão de saída de um circuito retificador sem aquelas ondulações que a gente viu até agora, quando a gente implementou um circuito em ponte. Então, esse efeito Ripple, ele não tem, ele transforma isso numa tensão contínua. Ok. Isso utilizando, está fazendo uso também de capacitores, tá? Lembrando que se eu pegar o meu circuito retificador aqui, para até desenhar melhor, se eu pego o meu circuito retificador, ficou pior, né? Mas tudo bem.
e coloco, que é a minha ponte de diodos, coloco um filtro, então o filtro ele vai descarregar nessa baixa de tensão. A hora que ele percebe a baixa de tensão, ele descarrega. Então ele carrega aqui, o capacitor carrega e descarrega aqui. Aí ele volta a carregar e descarrega. Volta a carregar e descarrega. Volta. Percebam que se eu olhar bem para ele, ele continua com as ondulações, um pouco menos do que antes, mas ele continua. Então, eu vou continuar utilizando o filtro, que é o capacitor, mas agora eu vou colocar um regulador de tensão, que vai deixar bem linear a saída de tensão. Isso não prejudica o meu circuito, tudo que eu vou ligar ali na saída da fonte. Lembrando que os reguladores fixos eu tenho que utilizar um capacitor na entrada e um capacitor na saída. E a tensão de entrada tem que ser 2,5 vezes maior do que a tensão de saída que eu quero. Então, vou escolher um bom transformador, um bom transformador não. Vou escolher o transformador ideal para que ele forneça tensão 2,5 vezes maior do que a tensão que eu preciso na saída da minha fonte. Vamos fazer um exercício sobre isso também na lista. Vou deixar uma lista para vocês, onde vocês vão projetar um regulador, desde o transformador até o regulador de tensão. Ou eu posso, se eu não utilizar os reguladores fixos, que têm valores padrões de tensões, como 5, 12, 15, 9, eu posso utilizar o regulador ajustável, que é da família do 317 e 337. E aí vou ter que fazer uma equaçãozinha para calcular, para saber como que eu vou ajustar a tensão baseados em R1 e R2, dois resistores. Lembrando que aqui ele vai falar da tensão de referência, que tem no datasheet também, que é 1,25 microfarads. E a corrente de referência, que também tem no datasheet do componente, que é de aproximadamente 50 microfarads. Com isso, que é uma corrente de ajuste, tá? Tensão de ajuste. Com isso, eu calculo a tensão de saída baseada nos valores de R1 e R2. Tranquilo, né, pessoal? Eu acho que essa aula é bem rápida, vocês não vão encontrar dificuldades e agora vocês conhecem mais um dispositivo muito importante dentro da eletrônica, que é o regulador de tensão. Vocês vão encontrar ali nos arquivos, no Google Classroom, uma lista de exercícios e aí vocês vão poder se divertir um pouco. Deixei também um gabarito, que depois que vocês tentarem, eu disponibilizo o gabarito, além de tirar as dúvidas de vocês durante os horários de atendimento. Um abraço a todos e até mais.